E o JC desta segunda tem o prazer de receber o secretário de Indústria e Comércio do Maranhão, Simplício Araújo, que já foi também deputado federal nos períodos de 2011 a 2015 também. Secretário, o objetivo dessa sua vinda a Bacabal e, primeiramente, um prazer em recebê-lo aqui no JC. Boa noite. Eu que te agradeço, Fábio, agradeço aqui a todos os integrantes da TV Ágape a oportunidade de falar aos nossos irmãos bacabalenses. Boa noite. Secretário, quais os avanços da Secretaria de Indústria e Comércio nesse governo Flávio Dino? Bom, o governo Flávio Dino entrou num momento muito complexo da economia, né? Nós estamos vivendo o 6º ano consecutivo de uma crise que assola não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, houve uma retração econômica, uma queda de produto interno bruto muito forte nesse período. Ainda assim, nós conseguimos realizar vários investimentos públicos e atrair vários investimentos privados. Nós hoje trabalhamos o desenvolvimento de cadeias produtivas, porque o Maranhão era dependente, ainda tem muita dependência de outros estados da federação. Muita coisa que a gente consome aqui no estado do Maranhão vem de outros estados e nós estamos fazendo esse trabalho, potencializando essas cadeias produtivas para que a gente possa ter mais produção local e atrair mais indústrias para processar esses produtos aqui no estado do Maranhão, gerando assim emprego, renda e etc. Porque é aquela coisa, Fábio, quando a gente adquire um produto de fora do Maranhão, é muito bom, o produto é bom, mas a gente tem um produto com a mesma qualidade, na maioria das vezes, dentro do estado do Maranhão. Ao adquirir fora do Maranhão, a gente está mandando recursos para lá e nós temos feito uma queda de braço muito grande para trazer um pouco desse consumo, um pouco dessa movimentação econômica para dentro do estado do Maranhão, nesse momento complexo. Ainda no setor público, o governo fez vários investimentos. Bacabal é a prova disso. Aqui nós fizemos investimentos no hospital, estamos contribuindo com a UPA, com asfalto, fizemos a reforma do aeroporto. Toda vez que a gente fala do aeroporto, as pessoas acham que o aeroporto é só para quem tem avião. O aeroporto não é só para quem tem avião, porque o aeroporto já retirou muitos pacientes de Bacabal e de municípios vizinhos pelo aeroporto, de forma que o aeroporto é um instrumento de atração, sim, de investimento, mas também de segurança à saúde e de desenvolvimento da região. Secretário, há poucos dias o JC mostrou aqui um contraste, nós mostramos, fomos até o Cine, mostramos a questão do emprego hoje em Bacabal. Em março houve uma queda superada em abril e maio, né? Muita gente foi contratada, algumas empresas chegando à cidade. Em contrapartida, a gente também encontra um comércio parado, um comércio onde as lojas não estão tendo as vendas que esperavam. Como explica esse contraste econômico? Olha, essa problemática do emprego é uma problemática nacional. A gente tinha ali na época da presidente Dilma cerca de 11 milhões de desempregados, hoje nós temos cerca de 13 milhões. E como a gente não vê uma política forte, um planejamento para a redução desse número, a tendência é que esse número, inclusive, aumente ainda um pouco antes da coisa estabilizar. O Bacabal é uma cidade promissora, uma cidade que tem uma perspectiva econômica muito grande. A gente tem trazido aqui, dialogado com diversos investidores no sentido de se instalar em Bacabal. Teremos novidades ainda esse ano aqui em Bacabal nesse segmento, a gente não pode adiantar. Já houve aqui no passado uma situação com a cervejaria Itaipava, onde a gente continua negociando com a Itaipava. A gente sempre coloca o exemplo do supermercado Mateus. O supermercado Mateus já tinha 6 anos que se falava que o supermercado Mateus iria se instalar aqui em Bacabal. A gente levou alguns anos para desenrolar esse investimento e o investimento está aí. Cerca de 25 milhões de reais. Quando a gente fala numa cervejaria, num empreendimento maior, a gente está falando de algo de em torno de 300, de 400, de 500 milhões de reais. Então não se toma essa decisão da noite para o dia. Então, como a cervejaria que nós continuamos a dialogar, nós também temos outros investimentos que nós estamos trabalhando para a cidade. Agora, falta uma política pública em âmbito local para que realmente a cidade avance com o potencial que nós temos. Nós temos água em abundância, nós temos uma malha rodoviária muito boa, por aqui passa uma movimentação de passageiros e de cargas muito importante. É uma cidade que está a apenas 240 quilômetros de São Luís, 236 quilômetros da cidade de Teresina, se alcança a cidade de Imperatriz e de Belém com muita facilidade, ou seja, perfeita para instalação de negócios, de empreendimentos, como é o caso da Friobon, o caso agora da distribuidora Medeiros, que também vai se ampliar, levando uma parte dos seus empreendimentos
empreendimentos lá para a BR e outros empreendimentos que nós vamos anunciar aqui em breve. Nós temos um condomínio ali em frente à Polícia Rodoviária, vai ser feito ali um loteamento da construtora Franeri, mas é necessário que a Prefeitura faça políticas públicas para aquisição de mais produtos aqui dentro do Estado e uma política para a gente tentar reverter esse grande desemprego que acontece em todo lugar. O Portal G1 mostrou há poucos dias que diminuiu o número de pessoas com carteira assinada no país. A gente trazendo para o nosso local, para a cidade de Bacabal, secretário, a gente vê que hoje tem muitos jovens desempregados buscando a sua vaga no mercado de trabalho, mas que falta ainda um incentivo. O que dizer disso tudo? O incentivo é justamente esse planejamento. Só na minha fala anterior eu falei aqui das condições logísticas da cidade para atrair investimentos, da estrutura que Bacabal tem. Bacabal tem aeroporto, faculdade, colégio de segundo grau, tem uma região plana que oferece diversos atrativos. E agora, por exemplo, está se estruturando um polo de saúde muito forte aqui na cidade de Bacabal, com o aumento de clínicas e hospitais, o aumento de oferta de exames e de cirurgias. É necessário que seja feito um trabalho em âmbito municipal para que essa movimentação ela continue avançando e continue se concretizando. Nós temos feito a nossa parte, a gente tem feito aqui em Bacabal essa conversa com os empreendedores que porventura queiram se instalar na cidade de Bacabal. Fizemos esse trabalho em relação ao Grupo Mateus em parceria com a Prefeitura naquela época e continuamos à disposição, mas até hoje ninguém do governo municipal nos procurou em âmbito de Estado para tratar, para saber o que é que nós temos planejado para Bacabal, o que é que nós estamos tratando para a cidade de Bacabal. O senhor veio a Bacabal também para fazer algumas visitas, claro, a alguns amigos, alguns locais também, né, comunidades, mas também veio para participar de uma reunião, de uma palestra sobre a reforma da Previdência. Que hoje é um tema aí que muita gente discute, algumas pessoas se questionam, existem muitas dúvidas, não é? E como foi, qual a importância de um trabalho como esse, da Igreja Católica, que foi no caso hoje, de realizar uma palestra como essa para trazer estes esclarecimentos? Olha, muito louvável a iniciativa da Igreja Católica. Ainda que a gente veja que isso deveria ter sido feito um pouco antes, porque daqui a pouco a gente já aprova a reforma já está lá na mesa, na mão do Congresso. O correto é que a sociedade se movimente antes da conclusão da proposta para que consiga alterar alguns pontos da proposta, mas muito louvável, de alto nível, com pessoas da sociedade participando, dos movimentos sociais, dos sindicatos, enfim, foi um debate de alto nível. Eu participei apenas de uma parte, porque eu tenho que me deslocar daqui a pouquinho para a cidade de Santa Rita, a pedido do governador, mas eu entendo que a reforma da Previdência tem que ser olhada com bastante atenção. Na minha fala, lá no encontro, eu chamei a atenção para uma armadilha que a classe política vive impondo à sociedade brasileira. Eu poderia citar desde que a gente saiu da ditadura, mas eu vou pegar ali do impeachment da Dilma para cá. Quando a Dilma foi impedida de continuar governando, uma parte da classe política levou à sociedade, levou ao povo brasileiro a desculpa de que se a gente tirasse a Dilma, aqueles 11 milhões, naquela época eram 11 milhões de empregos, eles iriam voltar, a gente iria ter de volta os 11 milhões de empregos, nós iríamos ter de volta o desenvolvimento, o crescimento do país, ou seja, para tirar a presidente Dilma, se usou ali um discurso, uma armadilha, e se tirou e a gente não viu nada acontecendo. Com relação ao Temer, que assumiu o lugar, foi a mesma coisa. Na reforma trabalhista, se a gente fizesse a reforma trabalhista, o país voltava a crescer, os postos de trabalho iam ser restabelecidos. E o que é que a gente viu? Nós somos de 11 milhões de desempregados para 13 milhões. Aumentou o desemprego no Brasil. Agora, se pega a reforma da Previdência, da mesma forma, com o mesmo jogo de cintura que se fez esses outros exemplos que eu coloquei, e se diz para o Brasil que se não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. O Brasil vai ter um problema. Mas o Brasil é muito maior do que isso.
o que é que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção que se coloca, como se faz agora com a reforma, uma queda de braço entre a direita e a esquerda, como se o Brasil, como se o presidente fosse o presidente apenas de um ou de outro lado da política. Lá atrás a gente teve o fazendeiro jogado contra o sem terra, o pobre contra o rico. Se dividiu o país. E agora com a reforma a gente continua dividindo o país e a gente perde uma oportunidade muito grande de realmente analisar como deve ser analisado se a reforma é boa ou não para o Brasil. E tardiamente, como eu estou colocando aqui. Então não adianta eu chegar numa plateia e dizer tal, isso, aquilo outro, ser muito aplaudido e depois não ter dinheiro para pagar a conta. Nós temos que saber se tem dinheiro para pagar essa conta. Nós não podemos também deixar que o direito das pessoas seja prejudicado, principalmente o do mais pobre. Pessoas que levaram anos e anos, décadas e décadas para adquirir direitos e que precisam ter esses direitos preservados. Não dá para eu chegar agora para um aposentado que já está aposentado e dizer que agora ele não vai receber um dinheiro que não dá nem para ele custear os medicamentos que ele consome durante o mês. Nós precisamos ter muita cautela com essa situação, senão nós vamos pegar os 13 milhões de desempregados e nós vamos aumentar aí para 25, 30 milhões de miseráveis nesse país, desassistidos, sem nenhuma possibilidade realmente de ter assistência por parte do governo. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista. Daqui a pouco o JC volta mostrando como foi o mutirão do glaucoma aqui em Bacabal. Não saia daí.